Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vou falar sobre um tema, fazer uma reflexão sobre o dinheiro e o sexo. Eu inclusive tenho um amigo, né, que as prioridades, né, para ele basicamente são essas, né? No entanto, eu não o julgo, né, embora eu aconselharia, né, a ele, no caso, que também buscasse fontes alternativas, né, de expandir os horizontes, né? Mas é claro, se ele gosta disso e quer fazer disso o centro da sua vida, eu apoio, claro, né? Afinal de contas, as pessoas são diferentes e devem ser respeitadas em suas opiniões. Mas eu gostaria também, né, é, de dizer que focar no equilíbrio e no impacto, né, que ambos esses assuntos podem ter na vida das pessoas. Por exemplo, embora tanto o sexo quanto o dinheiro sejam importantes, né, é essencial ter uma visão equilibrada para que não se deixe levar apenas pelos prazeres imediatos ou pelo acúmulo de riqueza. Eu acredito que o sexo, quando saudável e consensual, ele pode trazer prazer, né, e conexão emocional, enquanto o dinheiro é uma ferramenta que pode facilitar a vida, né, mas não garante felicidade por si só, acredito eu, né? O segredo, então, pode estar em não fazer desses aspectos, né, o centro absoluto da vida, mas usá-los com sabedoria para alcançar satisfação, né? Uma satisfação genuína. Talvez as pessoas até tenham com dinheiro e sexo, né? Mas sugiro que isso seja visto de forma a ampliar, né, os seus horizontes. Eu acho que é interessante pensar que, embora o sexo e o dinheiro possam ser fontes de prazer e satisfação, né, para mim, pelo menos, o ideal, né, é que as pessoas busquem, assim como eu busco, né, algo mais profundo, né, pelo menos para mim, não que outros pontos de vista também não sejam profundos, né? Na verdade, é melhor eu retirar essa palavra profundo e colocar diferente, né? E para preencher a vida da gente, né? No caso desse meu amigo, talvez o foco, né, em relações significativas e em um autodescobrimento possa ser uma forma mais orientada de viver esses interesses. Por exemplo, ele pode explorar o prazer de se conectar com as pessoas de maneira genuína, né, e respeitosa, né? Não dizendo que ele já não faça isso, mas e também sem perder de vista o valor, né, do auto crescimento e do equilíbrio emocional. Então, pessoal, eu acredito que, embora o sexo e o dinheiro possam trazer, né, como já disse, prazer e satisfação, o ideal mesmo é buscar algo, né, mais duradouro na vida. Se eu tivesse que, né, realmente dizer a qualquer um que esteja nessa situação, foque em relações significativas, né? Foque no autoconhecimento, por exemplo. Eu acho que explorar o prazer de se conectar com as pessoas de forma genuína, né? Sem perder, né, de vista o valor das pessoas e o equilíbrio emocional é muito importante. Mas se as pessoas gostam de estar com várias
no caso, né, alguns homens e várias mulheres, talvez fosse também interessante refletir sobre a importância, né, do respeito mútuo, honestidade e comunicação clara, né, sobre o que cada um espera da relação. O sexo poderia ser uma parte de algo mais amplo, né, que envolve também o desenvolvimento de vínculo e a construção de uma vida equilibrada, onde aí o prazer não seja o único objetivo, né, mas integrar isso na sua vida com uma busca por crescimento pessoal, né, e então acho que isso também poderia ajudar a direcionar, né, os interesses, né, das pessoas de uma forma mais saudável e satisfatória, sem cair naquela armadilha do vazio, né, que muitas vezes vem com a busca do prazer imediato. Então, eu acredito que essa abordagem, né, ajudaria as pessoas a se sentir mais completo, né, ao invés de se sentir preso a uma busca constante e insaciável por algo que a longo prazo talvez não traga a realização verdadeira. Então, pessoal, resumindo, né, ou concluindo, mas se você gosta de sexo e dinheiro, talvez o que você precise não seja, você não deva abandonar. Claro que você não deve abandonar, né, isso, né, esses seus interesses. Claro, você não deve abandonar isso, né, se você gosta. Mas eu acredito que refletir sobre como integrar isso, né, de uma maneira que também ajude a crescer como pessoa, né? Então, ou seja, acho que a gente pode buscar de alguma forma um equilíbrio entre os prazeres externos e também o autoconhecimento, sem que um interfira negativamente no outro.